E aí galera, beleza? Vamos lá então. Dando sequência então ao nosso assunto ali. Então nós trabalhamos toda a parte de polígonos, viu um monte de circunstâncias que envolviam os polígonos, né? Aí outro dia atrás também nós trabalhamos com quem? Com os triângulos. Hoje nós vamos trabalhar com os quadriláteros, tá? Então a gente vai ver uma série de informações sobre os quadriláteros, beleza? Vamos lá. Então seja 4 pontos de um mesmo plano, todos distintos, sem que existam 3 deles que sejam colineares. Se os segmentos de reta AB, BC, CD e DA interceptam-se apenas nas extremidades, a reunião desses 4 segmentos é um quadrilátero. Então está dizendo aqui o seguinte, ó, você tem 4 pontos aqui, A, B, C, D. Então você pode ver que 3 deles quaisquer nunca são colineares, nunca vão estar na mesma linha, tá? Então, a partir que eu faço a união entre cada 2 desses pontos aqui, a hora que eu fecho, a figura vai formar um quadrilátero, 4 lados, ok? Os elementos. Então, assim como os polígonos, os quadriláteros, que também são polígonos, obviamente, ele tem os seus elementos. Então, quem que são? Os vértices A, B, C e D. Os lados AB, BC, CD e DA. Muito bem. Os ângulos internos, ó, o Azinho aqui com acento, o Bzinho, o Czinho e o Dzinho. Os ângulos externos, o Azão, o Bzão, o Czão e o Dzão com acento circunflexo ali. E as diagonais, AC e BD. Os quadriláteros têm apenas 2 diagonais, ok? A soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero, qualquer que seja, sempre vai ser 360 graus, tá certo? Isso é regra. Então, para qualquer quadrilátero, a soma dos ângulos internos é sempre 360 graus. Se você considerar, por exemplo, no vértice A, o ângulo externo e o ângulo interno, a soma desses dois sempre vai dar 180 graus. Então, o ângulo interno mais o ângulo externo que estão no mesmo vértice, eles são sempre suplementares, tá? A soma deles é sempre 180 graus, ok? A classificação em côncavo e convexo. Então a gente já viu lá nos polígonos o que é um polígono côncavo e o que é um polígono convexo, né? Então veja aqui, ó. Eu fiz 2 pontos, um aqui dentro da figura. Uni esses 2 pontos. Você pode ver que uma parte da reta que une esses 2 pontos ficou fora da figura. Então ele é um polígono côncavo ou também ele pode ser chamado de não convexo, ok? Agora aqui, ó, eu posso desenhar 2 pontos quaisquer em qualquer região dessa figura. Quando eu for ligar os dois, toda a reta vai ficar dentro da figura, tá bom? Então a gente vai estudar alguns quadriláteros notáveis. Então a gente vai começar por esses caras aí, os trapézios. O que são trapézios? Eles são quadriláteros que possuem 2 lados que são paralelos, ou seja, esse lado aqui em cima e esse lado aqui embaixo, eles são paralelos entre si. A gente chama esse lado aqui embaixo de base maior e esse lado aqui em cima de base menor. Então a base menor e a base maior, eles sempre são paralelos, e por isso que são chamados de trapézios, ok? Os trapezoides, você pode observar o quê? Que eles não têm uma característica específica. Então qualquer quadrilátero que eu desenhar, que ele não tenha característica em relação ao que a gente vai estudar aqui, eles são sempre chamados de trapezoides ou simplesmente de quadriláteros, tá? Os tipos de trapézio. Então, nós temos 3 tipos de trapézio. Tá? O trapézio isósceles. O que é um trapézio isósceles? É quando ele tem os 2 lados não paralelos aqui iguais. Então, todo trapézio ele vai ter 2 lados que são paralelos. A base menor e a base maior. Então, a característica do trapézio ela vai se dar em função dos outros 2 lados que não são paralelos. Tá? Então, o trapézio isósceles, os 2 lados não paralelos aqui são iguais. Muito bem. O trapézio retângulo, um dos lados não paralelos vai formar 90 graus com as 2 bases, tanto a menor quanto a maior. E o trapézio escaleno é aquele que tem os 2 lados não paralelos aqui, diferentes entre si, ok? Então veja, todo trapézio ele vai ter 2 lados paralelos. A nomenclatura ali, os tipos de trapézio vão se dar em função dos lados que não são paralelos. Se os 2 lados não paralelos forem iguais, o trapézio é isósceles. Se um dos lados não paralelos formar um ângulo de 90 graus com as 2 bases,
trapézio retângulo. E se os dois lados não paralelos forem diferentes, o trapézio é escaleno. Muito bem. A propriedade aqui, povo, ó, se você considerar essa circunstância no trapézio retângulo, ó, e fizer uma divisão, deixa eu pegar uma canetinha aqui, ó. Então, se eu fizer uma divisão, peraí. Se eu fizer uma divisão aqui, ó, nesse sentido, dividir em duas partes, você pode ver que a soma desses dois caras aqui dá 180. O que vai acontecer com esses dois caras aqui? Também tem que somar 180. Por quê? A soma dos ângulos internos em qualquer quadrilátero é sempre 360 graus. Da mesma forma, se eu fizer uma divisão aqui, ó, na vertical, sempre na vertical, tá, povo? Não adianta dividir na horizontal, não, tá bom? Sempre que você dividir na vertical, o ângulo da base maior mais o ângulo da base menor, a soma deles sempre vai ser 180 graus. Da mesma forma aqui, ó, divide aqui. Esse ângulo aqui mais esse ângulo aqui vai fechar 180 graus, tá? Então, em qualquer trapézio, essa regra aí é válida, ok? Você divide na vertical, dois ângulos, um da base maior e um da base menor, que estão com o mesmo lado em comum ali, obviamente, eles vão ser sempre suplementares. Então, ó, foi o que aconteceu aqui. Então, ó, esses dois ângulos somados resulta 180. Esses dois ângulos somados resulta 180. Automaticamente, esses dois aqui também vão ser somados, dão 180. Olha que informação interessante que acontece no trapézio isósceles. Ó. Os dois ângulos da base maior são iguais entre si. E os dois ângulos da base menor também são iguais entre si. Isso só acontece no trapézio isósceles, tá? Não acontece nos outros, ok? Base média. O que é a base média? A base média é o segmento de reta que divide o trapézio exatamente ao meio. Então você tem a base maior aqui, o segmento DC, e a base menor, o segmento AB. Para eu descobrir a base média aqui, eu vou somar essa medida DC mais essa medida AB e dividir por 2. Então vamos supor que aqui meça 20 centímetros e aqui meça 10 centímetros. 20 mais 10 dá 30. 30 dividido por 2 dá 15. Então a base média aqui seria 15, ok? Então aqui vai ter um organogramazinho de como vai funcionar as circunstâncias ali. Então a gente já trabalhou com os trapézios, né? O que são trapézios? São quadriláteros que têm um par de lados que são paralelos. Agora a gente vai ver quem? Os paralelogramos. O que são os paralelogramos? Eles possuem dois lados opostos e paralelos, tá? Então veja, ó, esse lado aqui em cima é paralelo a esse e esse lado aqui do lado é paralelo a esse outro aqui. Então o trapézio, um par de lados paralelos. O paralelogramo, dois pares de lados paralelos. Então, ele diz aqui, ó, em todo paralelogramo, as diagonais cortam-se nos seus respectivos pontos médios. Isso significa o quê? Que a diagonal divide essa parte igual a essa daqui. E essa parte aqui igual a essa parte aqui. Então, todo paralelogramo, as diagonais se cruzam no seu ponto médio, tá? Então, esse ponto é a metade da distância entre BD e a metade da distância entre AC também, beleza? Isso vale para todo paralelogramo. O que é paralelogramo? Tem dois pares de lados que são paralelos. Essa regra aí vale para o trapézio? Não. Por quê? Porque o trapézio só tem um par de lados que é paralelo, tá? Um dos quadriláteros notáveis que a gente vai trabalhar é o retângulo, tá? O que é o retângulo? Ele tem os quatro ângulos internos retos. Professor, o retângulo é um paralelogramo? É. Por que ele é um paralelogramo? Porque ele tem dois pares de lados que são paralelos, tá? Então, o que você tem que gravar de informação importante do retângulo? Ele tem os quatro ângulos internos de 90 graus. Muito bem. Outra propriedade importante, as diagonais do retângulo são congruentes. O que significa isso? Que as diagonais do retângulo elas têm o mesmo tamanho, ou seja, do segmento do A até o C é igual ao do segmento do B até o D. Isso significa que aquele pontinho ali divide as diagonais em quatro partes iguais. Como assim, professor? Ué, nós não vimos agora há pouco aqui que as diagonais do paralelogramo sempre se dividem no ponto médio?
Pois então, como as diagonais do retângulo são iguais, aquele ponto ali que define o cruzamento entre as duas diagonais vai dividir em 4 partes do mesmo tamanho. Beleza? Então aqui, nós temos lá, que a gente já viu, os trapézios, a característica dele, os paralelogramos, a característica dele aqui, o desenho, e o retângulo, que vem o desenho aqui. Muito bem. O próximo quadrilátero notável é o losango. O que você vai gravar de característica particular do losango? Ele tem os 4 lados iguais. Beleza? Professor, o losango é um paralelogramo? É, ele tem 2 pares de lados paralelos e tem os 4 lados iguais. Muito bem. Outra coisa extremamente importante. As diagonais, elas são perpendiculares, ou seja, elas se dividem aqui e formam ângulos de 90 graus. Da mesma maneira, meu povo, ó, esse segmento de reta é igual a esse aqui. As diagonais se cruzam no seu ponto médio e, obviamente, que as medidas aqui são iguais. Outra coisa, as diagonais são bissetrizes dos ângulos internos. O que são bissetrizes? Divide o ângulo ao meio. Então pode ver, ó, a diagonal dividiu o ângulo A aqui em 2 ângulos iguais. Então dividiu aqui em 2 ângulos iguais. E os ângulos opostos no paralelogramo, no losango também são iguais, tá? Então se o ângulo A aqui tiver 30 graus, o ângulo aqui no C vai ter 30 também. Certo? Quanto que vai ter o ângulo B? 150. Por quê? 30 mais 30 não dá 60? Quanto que falta para chegar até no 360? Falta 300. Ora, divide por 2. 150 para cá e 150 para cá. Tá? Então, em todo paralelogramo, os ângulos opostos sempre vão ser congruentes também. Beleza? Então, a gente viu lá os trapézios, os paralelogramos, o retângulo e o losango. Quem que vai aparecer na brincadeira agora? O quadrado. O que você tem que levar em consideração em relação ao quadrado? Tem os 4 lados iguais, tem os 4 ângulos internos iguais, as diagonais são do mesmo tamanho, as diagonais se cruzam no seu ponto médio e as diagonais são bissetrizes dos ângulos internos. Ó, tem 5 informações o quadrado, certo? Professor, então eu posso dizer que o quadrado também é um losango? Pode. Agora, eu posso dizer que o losango é um quadrado? Não. Por quê? Porque para ser um quadrado ele tem que ter não só os 4 lados iguais, ele tem que ter os 4 ângulos internos de 90 graus. Ah, então o quadrado ele também é um retângulo. É. E o retângulo ele é um quadrado? Não. Por quê? Porque ele não tem os lados iguais. Entendi. Então você tem aqui, ó, deu uma desconfiguradinha, mas vamos lá. Então a gente tem lá os trapézios, os paralelogramos, aí dentro dos paralelogramos nós temos o retângulo, o losango e o quadrado, tá? Veja aqui, ó. Como os quadrados são trapézios, paralelogramos, losango e retângulo, ele tem todas as propriedades estudadas. Então, dentro do quadrado, todas as propriedades que cada um dos quadriláteros ali apresentou, o quadrado tem todas elas, tá? Então, o quadrado é como se ele fosse, digamos assim, o pai de todos, né? Então, o quadrado ele é, ao mesmo tempo, losango, trapézio, retângulo e paralelogramo, tá? Beleza? Então, o quadrado ele tem todas as características dos outros trapézios que a gente acabou de ver. Tranquilo? Muito bem. Aí aqui nós temos ali, ó, os quadriláteros, trapézios, paralelogramos, retângulos, losangos e aqui entram os quadrados, tá? Professor, já viu um negócio parecido com esse aí lá nos números naturais, nos conjuntos numéricos. É, mais ou menos parecido com isso aí, tá? Então, povo, aqui a gente termina essa parte teórica que trata dos quadriláteros. Então, na sequência, eu vou gravar alguns vídeos aí com vocês com resolução de exercícios, tá? Como que a gente vai calcular, como que vem os exercícios para a gente calcular usando as características dos quadriláteros, beleza?
Então daqui a pouco eu volto resolvendo exercício com vocês.